Olá pessoal, está no ar o programa Espaço Cultural e começa agora mais uma edição aqui do nosso programa, não é verdade, Jazz? É isso aí, galera. Nesse programa a gente vai falar do livro O Jornalista e o Assassino, de Janet Malcolm. É isso mesmo, ela é uma grande jornalista, a mais importante aí do ramo nos Estados Unidos. Ela nasceu em 1934 e mudou com a sua família, migrou para os Estados Unidos em 1939 com apenas 5 anos de idade. Então a gente está falando de uma pessoa, de uma mulher que já tem 83 anos hoje e muita história para contar na área do jornalismo investigativo. E a gente vai se basear nesse podcast no Jornalista e o Assassino, que traz aí toda uma história que a Janet Malcolm conta sobre como um jornalista conseguiu as informações que precisava através de um caso bem icônico e bem trabalhado, né, nos Estados Unidos. Bem interessante da gente trazer aqui nesse vídeo de hoje. E ela mostra essa questão da relação do jornalista com a fonte, né, que é uma questão muito importante que a gente lida até hoje aqui na área da comunicação. Para a gente continuar então essa conversa aqui sobre o livro da Janet Malcolm, a gente pode fazer uma reflexão. Até onde vai o jornalista, até onde ele pode publicar e de que forma ele pode conseguir as informações do seu entrevistado. Até onde vai a ética do jornalista e o seu comprometimento com a fonte e com as coisas que a fonte diz para ele. Verdade. Nesse livro acontece uma história muito interessante. O Jeffrey matou a esposa que estava grávida, não é verdade? E 2 filhas pequenas. E teve essa questão de ele pedir ajuda, né, de um jornalista para reverter essa imagem negativa que ele teve. Exatamente. Né? Ele teve que reverter, mas só que não foi isso que aconteceu. Aí que entra o ápice da história, não é verdade? O Jeffrey MacDonald queria que a sua história fosse contada pelo Joey McWinks, mas que fosse contada de uma forma positiva, né? Que ele queria que a imagem dele fosse construída, né, de uma forma melhor, que ele fosse inocentado, né, de ter sido o protagonista daquele assassinato tão brutal. Na verdade, quando a gente entende um pouco dessa história, a gente percebe que o repórter, o Joey McWinks, ele queria uma história para contar, para ter ali um best-seller. Ele queria realmente fazer um livro, escrever um livro que fosse realmente vender muito. E a história que ele preferiu contar era a história que acusava o MacDonald de ter cometido o assassinato, porque a aproximação dele com o MacDonald fez com que eles se tornassem até amigos, pelo menos na concepção do MacDonald, né? E para que ele realmente contasse tudo e falasse de todas as particularidades e que fez com que o Joey Winks traçasse ali um perfil dele como se fosse um psicopata mesmo e que realmente cometeu o assassinato. Sim. Uma coisa que é interessante, que é bom a gente fazer uma ligação, será se a fonte ela precisa saber do que o jornalista está escrevendo? Mas também, vamos olhar um pouco aqui para a ética do jornalista. Será que o jornalista pode enganar a fonte? O que a gente pode perceber que aí no livro, O Jornalista e o Assassino, foi basicamente isso. Ele criou uma intimidade com a fonte, criou uma outra imagem da fonte, ou a imagem dele, né, dele próprio, para a fonte, correto? Mas no final aconteceu tudo o contrário. Será se isso, por exemplo, isso é ético? Bom, de fato, com essa obra, a Janet Malcolm ela conseguiu ali criar uma certa relação conflituosa com o jornalismo e com os colegas de profissão. Porque em uma das declarações que ela dá em uma entrevista que a gente extraiu, ela fala o seguinte: não sei se os jornalistas são mais agressivos e maliciosos do que as pessoas de outras profissões. Nós, certamente, não temos uma profissão de ajuda. Ou seja, com isso ela diz que o jornalista, quando produz ali a sua matéria, a sua pauta, só ajuda a si mesmo, né? Então eu acredito que é uma provocação aí até a profissão dos jornalistas, né? Que tem um papel social também. Sim. Ela criou então aí, podemos dizer assim, uma certa inimizade com os próprios profissionais, os próprios colegas de trabalho. E aí a gente leva até aquela concepção do jornalista canalha, né? Sim, ou o jornalista ali que realmente está comprometido com o seu trabalho. E aí estabelece aqui uma excelente peça de discurso através de um crime que realmente aconteceu lá nos Estados Unidos, que a Janet Malcolm traz isso no seu livro, que é um livro que é imperdível para quem quer entender um pouco mais de jornalismo investigativo e quer traçar ali, né, o perfil de um entrevistado, quando espera que a sua entrevista seja de uma forma, né, interpretada e acaba sendo de outra forma pelas mãos do jornalista que produz ali. O Jornalista e o Assassino é muito presente nessa questão da fonte, o resultado de uma matéria, né, o resultado de uma produção jornalística que a gente pode perceber. Vale a pena muito, então, a ler Janet Malcolm. Ela tem várias biografias sobre o jornalismo investigativo. E é isso aí. Ficamos por aqui com mais esse programa Espaço Cultural de hoje. E até a próxima, galera. Até a próxima.